Olá, tudo bem? Vamos juntas para mais um episódio É Tempo de Florescer. Como é que você tá? Tá tudo bem? Meu Deus! Hoje eu quero... A gente nos últimos vídeos foi falando sobre fé, né? E hoje eu quero trazer aqui um testemunho que... hoje de manhã eu estava na academia e o Senhor me lembrou desse testemunho e eu quero compartilhar. Como a fé sem ação, ela é morta, tá? E eu vou te explicar por quê. Eu lembro que ano passado, né, eu estive em Portugal, só que antes de se tornar uma realidade Portugal, o Senhor tinha me pedido uma mala profética pela segunda vez. E quando ele me pediu essa mala profética, ele me pediu que eu colocasse dentro um casaco, né, e o meu passaporte. E ele disse, para onde você vai usar esse casaco. Então eu falei, opa, vai ser um lugar de frio. Só que nas coisas do dia a dia, na correria, eu acabei esquecendo de montar essa mala profética. E isso era ali, final de fevereiro, começo de março. E março é o mês do meu aniversário. E no ano passado, foi março do ano passado. Em março do ano passado, eu lembro que bem na semana do aniversário ali, no dia, bem na semana, eu faço dia 18 de março, no dia 17, eu lembro que eu tava em casa e eu tinha marcado, né, o horário da minha manicure, e eu tava em casa, sentada no sofá, esperando, tava deitada assim, esperando dar o horário, né, da manicure. Só que eu tava triste, eu tava com meu coração abatido, porque também eu quero explicar isso para vocês num próximo vídeo, como que Deus curou também a minha necessidade de aprovação em relação ao meu aniversário. Porque eu sempre quis muito, eu sempre amei aniversário. E aí realmente, quando a motivação está certa, nós precisamos realmente amar o nosso aniversário. É a data que nós precisamos comemorar, a data que você veio para o mundo, você comemorando mais um ano de vida, né? Então nós temos que ser grato. Só que eu sempre quis comemorar, por quê? Porque depois eu entendi que era uma necessidade que eu tinha, porque naquele dia eu me sentia amada, porque naquele dia todas as atenções eram para mim, né? Então eu ouvia, né, as felicitações, recebia presentes, porque a minha linguagem de amor, dependendo como foi a sua criação, como foi tudo que você viveu, gerou uma linguagem de amor para você. Então a forma de receber presente para mim hoje é uma linguagem de amor, não pelo valor do presente, mas pelo fato de eu me sentir lembrada. Ela lembrou de mim, ela foi naquela viagem, ela estava em um lugar e ela, olha que especial que eu me sinto especial. Nossa, ela lembrou de mim, né? No momento da viagem dela, no momento de uma diversão dela, ela lembrou de mim. Então, na data do meu aniversário, era isso que eu tinha, né? Essa necessidade de me sentir vista, de ter atenção, né? Tudo aquilo que eu já tinha, mas que eu não entendia que eu não precisava do meu aniversário para me sentir desse jeito, né? E num outro momento eu conto para você como que Deus curou isso, tá? E voltando ali, então, eu estava um dia antes do meu aniversário e eu tava com meu coração, né, abatido, por quê? Porque depois que Deus curou essa necessidade de aprovação, porque eu queria, era tanta necessidade de aprovação que não era da minha família que eu queria aprovação, não era dos meus filhos, não era do meu marido, era de fora. Então eu sempre queria fazer um aniversário, comemorar e trazer as pessoas de fora, não era para os meus. E o Senhor me fez enxergar tudo isso, né? Então, eu acredito que faz uns 4 anos que eu entendi isso, então de 4 anos para cá, o que eu tenho feito? Eu tenho comemorado o meu aniversário com as pessoas que eu mais amo, que é o meu marido, os meus filhos, as minhas noras. Então, para mim, esse momento com eles é a coisa mais especial. Então, daquele ano para cá que o Senhor me mostrou essa minha necessidade, que era uma falta, uma carência minha, eu realmente, o Senhor descortinou, abriu os meus olhos e eu comecei a olhar para minha família como sendo o bem mais precioso que eu tinha, porque eu não enxergava isso da forma correta. Então eu comecei a dar o melhor para eles. E aí eu disse, gente, agora, a partir do ano que vem,
eu falei, né? A partir do ano que vem, tudo vai ser para nós. É para mim, para minha casa, para os meus filhos, e eu sempre vou e compro o bolo, o melhor bolo, os melhores docinhos, sabe? Eu vou o melhor mesmo para eles. E a gente comemora junto. É tão maravilhoso. Ai, gente, como é libertador isso. E a gente poder valorizar quem realmente está com a gente, não só nos dias bons, mas principalmente nos dias ruins. Se tem alguém que te conhece de verdade e sabe da tua pior versão, talvez, é o teu marido, é os teus filhos, e é eles que estão sempre do nosso lado, eles que não nos abandonam, não é verdade? E então no ano passado, estava eu lá no dia 17, deitada no meu sofá, um pouco triste, por quê? Porque justamente naquela semana eu não estava financeiramente eu não estava bem. E eu falei, nossa, esse ano eu não vou conseguir ir lá comprar tudo que eu compro, comprar o bolo, o melhor bolo e tal, e eu tava triste com isso. Só que eu não falei nada. E nisso eu recebi uma mensagem do meu filho, João Vitor, o mais velho, e ele mandou, ô mãe, como que a gente vai fazer amanhã, né, que era o meu aniversário? A gente vai sair, vai comer em casa, como que vai ser? E confesso pra você que naquele momento a versão vítima quis dizer para ele assim, filho, não sei o que a gente vai fazer porque a mãe tá sem dinheiro. Só que naquele mesmo momento que esse pensamento quis vir, um pensamento mais forte tomou conta do meu coração. E eu falei assim, eu não vou falar para ele o que está acontecendo, porque eu sei que se eu falar, ele vai correr lá e comprar tudo. Vai comprar até a mais, eu tenho certeza disso. Mas o que eu estava esperando não era do meu filho, era do meu pai. E naquele momento, assim, eu lembro das lágrimas escorrendo e eu falei assim, pai, é o meu aniversário e eu queria comprar um bolo, os docinhos, com os meus filhos. Mas eu quero que venha isso de ti, eu não quero ter que falar para que as pessoas sintam pena, se compadeçam daquilo e tragam, né? Não era isso que eu queria, porque eu já tinha experimentado muitas experiências com Deus e por mais que o meu coração estava triste, eu sabia quem era o meu pai. Eu não sei o que ele ia fazer, mas eu sabia quem ele era. E naquele momento eu pensei assim, na hora que eu li a mensagem, eu falei assim, eu não vou deixar de comemorar, eu não vou deixar de celebrar, porque eu não tenho o bolo que eu gostaria de comprar. Eu falei assim, eu vou no mercado e eu vou comprar os ingredientes e eu vou fazer o bolo. E vai talvez ser o melhor bolo que eu vou fazer. Porque quando você tem um coração grato, você muda a atmosfera. Você muda a forma como você enxerga as coisas. Sabe, até ali eu vi um motivo para agradecer. Porque eu não ia deixar de celebrar o meu casamento, o meu aniversário, porque eu não tinha o bolo que eu queria. E quantas vezes nós somos essa criança mimada com Deus, com o nosso marido, né? Com as nossas, nas situações da nossa vida. Porque se não é como eu quero, então eu não quero. Opa, cuidado, nós precisamos amadurecer. E a fé, ela precisa ser amadurecida. Então, naquele momento, o Espírito Santo me trouxe uma lembrança, a mala profética. Mas eu confesso que eu estava bem desanimada. E eu falei assim, sabe de uma coisa? Eu vou lá montar essa mala profética. Agora me diz uma coisa. Você está num momento em que você não está com dinheiro nem para comprar o bolo que você queria. Quando é que você vai pensar em fazer uma mala profética para uma viagem que você nem sabe para quando é, para onde é e que você está fazendo por fé? E olhando para a tua situação atual, tudo dizia assim, que isso, tá louca? Nem perde tempo ir lá fazer mala profética, tu não tem nem para comprar um bolo agora, quanto mais para uma viagem. Só que fé é justamente ao contrário. Aquilo que você está vendo e o que você está vivenciando. Mas se não era, a situação era, não tenho dinheiro, eu tô com pouco dinheiro para fazer isso, para fazer aquilo. Mas isso não pode te impedir de sonhar, isso não pode te impedir
de caminhar sobre aquilo que Deus já tinha te orientado. E Deus tinha me dado uma orientação e eu lembrei, olha o momento em que o Espírito Santo me traz a memória. E aí eu falei assim, ó, sabe de uma coisa? Em vez de ficar triste aqui, não vai resolver a minha situação, não é verdade? Às vezes a gente para, eu não vou mais, não quero mais, não vou em tal lugar, vou deixar de fazer. Mas isso não vai mudar a tua situação. Então, eu ficar aqui parado, ou eu ir fazer a mala profética, né? Porque na verdade o que acontece? A consequência da tua ação é que vai mudar. Então naquele momento era mais fácil, para mim era mais cômodo ficar ali no sofá, choramingando, do que me levantar e ir lá montar aquela mala profética. Por algo que eu nem sabia quando ia ser, se ia acontecer, mas eu me posicionei. Ó, o posicionamento. Eu me levantei e fui pegar aquela mala. Quando eu abri a mala, eu botei um casaco lá dentro. Só que eu sempre coloco o casaco e o passaporte. E o passaporte, ele fica na minha cama, ela tem um baú embaixo. E eu fui lá pegar o passaporte que estava dentro de uma pastinha de documentos dentro do baú. E aí eu vou lá, aí eu pensei, será que eu pego o passaporte ou não? Eu falei, não, mas eu sempre coloco o passaporte quando Deus me pede uma mala profética. E eu fui lá buscar. Quando eu abri, gente, eu tinha voltado da Califórnia em outubro. Isso era março. Outubro. Eu voltei em novembro. Dezembro, janeiro, fevereiro, março, 4 meses depois. Então, quando eu voltei da Califórnia, eu abri, tirei toda a papelada, né, as passagens, tudo que estava de documento ali, que não ia usar mais, eu joguei fora, arrumei, guardei o passaporte, tinha $15 em espécie que sobrou. Eu deixei dentro do passaporte, que eu falei assim, ó, já tá aqui, como ato profético para a próxima viagem, já deixei os $15 lá. Enfim, e quando eu fui para Califórnia, eu levei um pouco de dólar em espécie, e foi o primeiro dinheiro que eu gastei lá foi o em espécie, depois fui usando o cartão. Então, ok. E quando eu abri lá em março essa pasta e tirei o meu passaporte, gente, quando eu abri o passaporte, caiu no meu colo $300. Você tem ideia o que é isso? Quando eu vi aquilo, 3 notas de 100, muito nova assim, e gente, eu juro pra você, eu fiquei até meia tonta. Eu fiquei até tonta. Eu falei assim, o que é isso? Eu falei assim, meu Deus, mas de onde? E tipo, eu vi a sequência e era, quando meu marido compra, ele compra na casa de câmbio e quando você compra, né, o dólar, ele tem uma sequência de numeração. E era uma sequência. Então, ou seja, fazia parte daquele valor, mas sabe quando você é impossível aquele valor ter sobrado? É como se Deus tivesse escondido aquele valor para um momento certo. Então, na minha cabeça, eu tinha gastado todo aquele dinheiro e realmente não tava lá, gente. Eu mexi, eu guardei, eu tirei todo o papel, mexi dentro do passaporte, achei os $15, guardei os $15 e onde tava esse $300, gente? Gente, $300, né? Tava 5 e pouco, quase R$1.800, né? E aí, quando eu vi aquilo, eu corri, bati foto e mandei pro meu marido. Falei, amor, olha o que acabou de cair de dentro do meu passaporte. Eu tava assim, ó, eu tava chocada. Eu andava de um lado pro outro e dizia assim, não é possível. Tem uma frase, né, uma brincadeira que diz assim, se me mostrar, eu não acredito. E se eu ver, não acredito. E eu vendo, continuo não acreditando. Porque é justamente isso. Eu não tava acreditando. Aí mandei pra minha amiga, na época, e eu falei, Sol, olha isso aqui, acabou de cair de dentro. Eu tava assim, chocada. E ela falou assim, amiga, então eu compro o teu dólar. Pode trazer aqui à noite pra mim, porque eu estou justamente olhando valor para comprar dentro da Nômade. Eu acho que era Nômade, onde é um aplicativo onde você pode guardar o teu dinheiro lá e depois vai guardando em real, e quando o dólar vai baixando, você vai comprando com o dinheiro que tá lá, né? E eu falei assim, meu Deus do céu, caiu a ficha, né? Eu falei assim, meu Deus, tudo isso já estava pronto para mim. E se eu tivesse me ofendido, ficado chateada, brabinha com Deus, porque Ele não fez uma vontade minha, eu tinha perdido de experimentar esse
gosto da paternidade dele. Porque eu tinha uma escolha, levantar e montar aquela mala profética ou não. Só que a bênção, o milagre, o presente de Deus estava nesse meu posicionamento. E que eu só vi quando eu me posicionei, quando eu fui lá e peguei. E eu imagino Deus olhando isso e dizendo assim, ó, se ela se posicionar, ela vai ver a minha glória. Se ela crer, ela vai ver a minha glória. Se ela se levantar, ela vai ver a minha glória. E, gente, eu vi a glória de Deus naquele momento. E na hora Deus falou comigo assim, filha, era só um bolo e uns docinhos que você queria? Gente, era coisa de 300 e poucos reais que eu queria. Ele mandou 1.800. E aí ele falou assim, ó, você pode comprar seu bolo, você pode comprar seus docinhos e ainda comprar um presente para você. E ele falou, filha, eu poderia ter feito tudo isso lá no início do mês, né, uma semana antes. Só que ele disse, não teria o mesmo gosto de chegar quando hoje, um dia antes, nas vésperas do teu aniversário. Gente, é tão maravilhoso você ser surpreendida por Deus. Mas sabe que às vezes isso não acontece na nossa vida porque nós não deixamos Deus ser Deus na nossa vida. Às vezes a gente quer botar a mão antes. Ó, eu poderia ter entrado num lugar de vítima e ter falado pro meu filho, ó filho, a mãe tá sem dinheiro, tal. O que ia acontecer? Ele ia comprar, iríamos ter a festa, mas eu não tinha experimentado a provisão, o cuidado, o amor, a preocupação de Deus com aquilo que parecia tão pequeno, é só um bolo, capaz que Deus vai se preocupar com um bolo. Minha querida e meu querido, tudo que é importante para você é importante para o teu pai. A gente sendo pai, sendo mãe e sendo tão falhos, a gente consegue se preocupar com cada detalhe da vida do nosso filho. Imagine Deus, imagine esse pai maravilhoso. Então talvez você não experimente esse tipo de experiência com Deus porque você não tem permitido Ele ser Deus na tua vida e você coloca a mão antes. Você sempre quer dar o teu jeitinho, sabe? A gente confia em Deus assim, Senhor, eu te entrego, mas assim, ó, segurando. Porque a gente quer no nosso tempo, do nosso jeito. E Deus tem uma forma totalmente diferente de trabalhar. Não é do teu jeito, não é na tua hora. Mas o que Ele faz é perfeito. E foi perfeito. E, gente, no outro dia, pra quem tava... Gente, é questão... Por isso que eu digo, de repente de Deus chega. E eu tava ali triste que não tinha pra comprar o bolo. E de repente, eu tava com 1.800 reais na mão. Algo que eu jamais poderia imaginar. É isso que o Senhor tem pra mim e tem pra ti. Coisas que a gente jamais poderia imaginar. Porque se já chegou na tua imaginação, é pequeno demais. Porque Ele diz que olhos não viram, ouvidos não ouviram. E nem no nosso coração penetrou as coisas que Deus tem preparado para aqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, saiba esperar. Se você ama a Deus, entregue e descanse. E experimente esse Deus. Salmos 34:8, se eu não me engano, diz: provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Experimenta. Provar vem de experimentar. A gente precisa experimentar a bondade dele. E, gente, no outro dia, já saí toda boba, né? Já fui encomendar tudo. E no outro dia, eu, além de comemorar o meu aniversário, eu tinha um testemunho lindo para contar. E eu não vi a hora de chegar o outro dia e poder contar aquilo que aconteceu para os meus filhos. E não é o orgulho, eu não vou contar o que está acontecendo. Não, isso não é orgulho. Isso é saber a sua identidade de filha. Porque quando você sabe quem você é, você sabe quem é teu pai. Você não vai pedir para os outros, você não vai choramingar, você não vai sair correndo pedir emprestado. Não, espere no Senhor e Ele vai prover. O Senhor tem prazer em realizar os desejos do nosso coração. Tem uma palavra, deixa eu só achar aqui, tá? Só um pouquinho. Que acho que é deleita-te no Senhor, né? Deixa eu só ver aqui. Ó. Oh, meu Deus! Deixa eu ver isso aqui, que mistério. Ó.
Lembra que eu falei Salmo 34:8? Provar e ver de que o Senhor é bom. Agora o Senhor me levou para Salmo 37:4-6, que diz: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Mas vamos ficar firme aqui, ó. Deleita-te também no Senhor. Sabe? Deleita-te. Vamos pesquisar aqui o que significa deleita-te. Ó, deleitar-se no Senhor é uma expressão bíblica que significa encontrar prazer profundo, satisfação e alegria intensa em Deus e em sua presença. Deriva da passagem deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. É estar satisfeito em Deus, é priorizar a comunhão com Ele. Pelo simples prazer de estar em sua presença e não apenas para pedir bênçãos ou favores. É se alinhar à vontade. Quando você passa a desfrutar da companhia de Deus, os seus desejos humanos e egoístas são transformados e você passa a querer as mesmas coisas que Ele quer. E deleitar-se traz confiança e descanso. É entregar o controle da sua vida a Ele, tendo paz e alegria mesmo antes de ver os pedidos realizados. Então, naquele momento, eu me deleitei, né? Eu descansei. Olha só, é ter um prazer profundo, é satisfação e alegria intensa. Aquilo que eu falei no começo, eu não deixei de celebrar. Eu falei, não, eu vou celebrar, nem que seja com o meu bolo, mas eu não vou deixar passar. E sabe o que o diabo tem feito? E a gente muitas vezes não tem percebido? Ele tem roubado a nossa celebração diante de uma promessa, diante de um momento tão especial que era o meu aniversário. E tudo que o diabo queria era o quê? Era roubar a minha celebração, fazendo eu olhar para aquilo que eu não tinha, em vez de olhar para aquilo que eu já tinha. A alegria, a paz de ter chegado e comemorado mais um ano. Poxa, mais um ano o Senhor me sustentou, mais um ano. O Senhor cuidou da minha vida, da minha casa, da minha saúde. Eu só tenho motivos a agradecer. E o diabo quer tirar essa chave da tua mão, porque gratidão é uma chave espiritual. Porque Deus olhou para mim e disse assim, mesmo eu não realizando, porque aqui no final fala, né? Mesmo eu não tendo realizado um pedido dela, ela se alegrou em mim. Ela foi se alegrar fazendo uma mala profética que ela nem sabe quando vai viajar e se vai viajar. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, então eu quero te dizer, se sem fé é impossível agradar a Deus, com fé nós agradamos ao nosso Pai. Então, faça por amor, faça por gratidão. Seja uma filha madura, uma filha que sabe quem é o seu pai. Sabe, às vezes você tem o teu pai e às vezes dizia, filha, eu não posso comprar agora, mas logo o pai faz. Quando você não é manhosa, não é birrenta, você espera, porque você confia no teu pai. Então, o que a gente precisa é confiar e descansar. Deleita-te, guarda essa palavra, deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Então, Salmo 37:4, que você guarde esse salmo no teu coração e que eu não sei o que você está passando hoje, eu não sei qual é a situação que talvez você tá esperando, ainda não aconteceu e talvez isso tenha tirado a tua alegria. Talvez isso tenha tirado a alegria de servir a Deus. Talvez isso tenha tirado a alegria de ser uma filha de Deus. Mas eu quero te dizer, ei, você tem o hoje e você tem uma escolha. Escolha ser grata a Deus. Escolha, aqui como diz, ter prazer profundo e satisfação
e alegria intensa em Deus e na sua presença. Porque eu tenho falado isso nos últimos tempos. Mais importante que a promessa é quem te fez a promessa. Os teus olhos precisam estar no autor e consumador da tua fé. Os teus olhos precisam estar em quem te fez a promessa. E aí você vai viver essa intensa alegria na presença dele. Que a gente possa ter todos os dias consciência da presença dele na nossa vida. E que só isso já é motivo para a gente ter a vida inteira aqui nessa terra agradecendo. Se Deus não quiser fazer mais nada por nós, ele já fez. Aqui, ó. Isso aqui, a cruz. É a maior manifestação do amor dele por nós. Ele já fez tudo. Mas ele ainda é extravagante em amor, em generosidade, em misericórdia, em mimar, em presentear. Mas ele procura um coração grato. Ele ama aquele que tem um coração grato, aquele que faz com alegria, aquela filha que faz por amor. Sabe? Talvez a gente está precisando parar de mimimi, de manha, de pirraça e começar a se posicionar no nosso lugar, assumir o nosso verdadeiro lugar, o nosso verdadeiro papel de uma filha, de uma herdeira de Deus, que precisa buscar no Senhor, entender quais são os benefícios que a cruz já te concedeu, o que é teu por direito, o que é teu por herança. Se você hoje souber da notícia de que você tem uma herança no teu nome, o que você vai fazer? A primeira coisa que você vai correr é ir saber o que está naquele documento. É saber o que está naquele papel. E é a mesma coisa com o nosso Deus. Talvez você não conseguiu ainda viver a tua real identidade porque você nem sabe o que é teu por herança. E às vezes você está correndo atrás, mendigando por coisas que já são suas. E por não saber, você não assume o teu papel. Você não senta na tua cadeira de filha, que tem lá na mesa do Pai. Tem uma cadeira com teu nome, só esperando o momento que você entenda e acesse esse lugar. Amém? Então, eu quero te abençoar com essa palavra, com esse testemunho, e que você não peça nada para ninguém, que você não coloque o teu jeitinho, que você não faça do teu jeito, mas deixe Deus ser Deus na tua vida. Solta o controle, solta, entrega esse controle nas mãos do Pai, daquele que sabe fazer, daquele que sabe conduzir, daquele que sabe cuidar. E que você tenha uma semana abençoada, que essa palavra possa de alguma forma gerar algo dentro de você, que de alguma forma essa palavra que foi liberada traga revelação e que você possa ser livre para viver a tua real identidade e que você possa experimentar os mimos e os cuidados de um Pai que é extravagante em amor e generosidade. Amém? Que Deus te abençoe e eu te espero aqui para o próximo capítulo, para o próximo episódio. É tempo de florescer.